Um cara de roupas compridas caminha lentamente em sua direção. E diz que ele finalmente tem a honra de conhecê-lo pessoalmente. Um jovem em long. Roupas vermelhas com um dragão dourado no peito. Aparece na frente do protagonista. Doc acha que este é o Rei Neutro. Yeon-yu, do Gil, avança. Aperta a mão do protagonista. E depois se apresentando. Diz que a batalha pelo trono e as ações durante este cenário nunca deixa de surpreendê-lo. Doc olhou com interesse. Surpreso, e ele estendeu a mão para o lado e sorrindo. Respondeu que ele não podia nem imaginar quantas vezes. Sua consternação. Seu patrocinador fala sobre ele. Menciona-o todas as vezes. O protagonista pensou sobre o que, a propósito. Quem é seu patrocinador? Um segundo depois. Várias mensagens do sistema apareceram, que afirmava que o script seria automaticamente notificá-lo quando o inimigo estiver por perto. As configurações gerais de estatísticas do personagem foram alteradas. Doc olhando para seu novo conhecido. Viu suas características e sua constelação. Patrocinador era um especialista em não interferir. Então ele virou a cabeça com desagrado e pensei que tal constelação é lógica. E deve apoiar um cara que finge ser um político. À primeira vista, o apelido de um especialista não interferente refere-se aos tempos antigos e os relacionamentos de alguns amantes. Mas, na verdade, esta constelação é um dos reis de Josias, famoso por suas habilidades diplomáticas. O protagonista imaginou mal olhando para ele ameaçadoramente. Atrás de quem estava uma constelação formidável. Ele pensou que Gwang-gan era um governante derrubado. Depois, duas mensagens do sistema apareceram na frente dele, que dizia que a constelação, um especialista não interferente, estava mostrando favor a ele e à constelação, mantendo sua neutralidade. Decidiu revelar seu apelido. Várias pessoas voltaram e Doc olhando para frente. Pediu a ilha para contar a ele com mais detalhes, o que significava que apenas alguns selecionados poderiam participar. O cara respondeu que não sabia, que o Doc não sabia. Ele estendeu a mão para frente e disse que, de acordo com a mensagem da manhã de Tóquio, este cenário exige que eles elejam participantes. Doc perguntou o que significa eleger, ao qual ele continuará a dizer que, portanto, nem todo mundo precisa participar. Mas a indiferença não será punida. O protagonista olhou para frente com interesse e pensei que, felizmente, todos aqui seguem a letra do romance. E seus novos conhecidos continuaram a dizer que, dados os cenários anteriores, ele entende que isso soa muito estranho. Doc virou-se para a tela do sistema e perguntou: o que isso significa? Os participantes serão transferidos para esse local, ao qual você responderá que, tanto quanto ele se lembra, estará lá. Então o protagonista se virou. Ouvi um dos caras virar para o outro, perguntando:
O que isso significa? Nem todo mundo precisa ir lá. Doc pensou que, no momento, a encarnação pode ser dividida em 3 categorias. Olhando para o cara sorridente, que colocou a mão no peito, dizendo que era uma alegria com a aparência daquele monstro. Ele se sentiu de alguma forma desconfortável porque ele acabou por ser tão grande. Ele pensou que o primeiro grupo são aqueles que esperam, no momento certo, apenas para jogar fora seu trabalho nos outros. Muitos deles são solitários. Acreditam que eles podem sobreviver fazendo o extra mínimo necessário. Doc imaginou como aqueles caras sorridentes eram cobertos de sangue. Ele pensou que se eles continuassem assim, e evitou o cenário, eles teriam um destino extremamente nada invejável. Depois, o protagonista se virou e olhou para o cara, que cerrou o punho. Ele pensou que o segundo grupo são aqueles que têm, mais ou menos, adaptado a cenários severos. Eles tendem a olhar para suas telas, para obter determinação e preparar o equipamento com antecedência. Talvez tal viva um pouco mais. De repente, um homem aparece na nossa frente, correndo rapidamente ao longo da estrada. Doc pensou que ele estava na 3ª categoria. Um cara aparece atrás de Ilha, pulando e gritando seu nome. Conta, se vira e responde que parece que ele tem que ir. O protagonista, olhando para ele, diz que tá tudo bem. Deixe ele ir. Ao qual o novo conhecido do Doc respondeu que não. Ele não vai lá sozinho. O protagonista ficou surpreso. Anna olhou na frente dele intrigado. E o cara continuou a dizer que isso não faria sentido. Após o qual, ele levantou a mão, que tinha um relógio de prata. Doc, olhando para ele, perguntou do que ele estava falando. E o cara respondeu que, na verdade, ele veio ao seu encontro. Phil se virou e Doc, olhando para ele, abriu a boca e perguntou: o que? Por quê? Com ele, um segundo depois, ele se voltará para a multidão, esticando os braços para os lados. Disse que o mundo está sem um rei. E eles são seus governantes, abandonado por ele em uma situação tão terrível. O protagonista olhou na frente dele com desagrado. E pensei que ainda havia uma 3ª categoria. Ele apresentou seu novo conhecido, que estendeu a mão para frente com um sorriso. E pensei que aqueles que estavam esperando ansiosamente sua chegada estavam usando outros para sua própria sobrevivência. Após o qual, uma mensagem do sistema apareceu, em que todos os itens eram desconhecidos. E depois, outro, onde a principal tarefa era caçar uma cobra. Um grande número de pessoas ficou bem na frente do prédio, que estava bastante intacto nas condições atuais. As pessoas estavam armadas, cada um em seu lugar com uma arma, enquanto atrás deles havia uma tenda, que foi protegido por 2 caras vestidos com kimonos pretos idênticos. Várias pessoas de repente olharam para o lado e mostraram surpresa em seus rostos, enquanto apenas um barulho alto podia ser ouvido ao seu redor. Doc segurou o filho nas costas e, com um olhar autoconfiante, caminhou para frente com passos lentos.
enquanto seus companheiros estavam atrás dele. E também avançou lentamente. Doc continuou a avançar, levantando levemente a cabeça e olhando para frente com um olhar confiante e sem emoção, segurando Sam nas costas. Enquanto e Will ficaram atrás dele olhando em volta, de repente, o protagonista se aproximou de um homem em um kimono preto e ficou muito surpreso até que o homem, parado bem na frente dele, estendeu a mão para a frente e não permitiu que ele fosse mais longe. O cara de kimono continuou a esticar a mão para a frente e inclinando levemente a cabeça para baixo. Olhou para frente com um olhar sério, dizendo que eles pedem perdão. Mas apenas os reis podem ir mais longe. E seu camarada de armas estava ao lado dele. E olhou para frente, com um olhar condenatório e insatisfeito. Doc virou bruscamente para trás, expressando seriedade em seu rosto. E continuou a segurar o filho nas costas, enquanto parado atrás dele, acenou com a cabeça com um olhar confiante para a frente. Doc e Nie entraram na tenda, empurrando de lado o tecido enquanto ia, junto com Sam nas costas. Seguiu com seu olhar e uma parada ao lado dele levantou a mão. E, com preocupação, abrindo bem a boca, disse que se algo acontecesse, ele deveria gritar imediatamente. O protagonista virou o olhar um pouco para o lado. Olhou para frente, sorrindo um pouco com um olhar sério, pensando que havia até isolamento acústico aqui. Toda a janela de notificação do sistema notificaram que a insonorização habilidade estava em vigor nesta área. E uma voz desconhecida da frente disse que ele já tinha, eu disse 100 vezes, que era melhor nomear seu grupo. Doc e Mal estavam na entrada da tenda, com uma expressão surpresa e calma em seus rostos. Olhou para frente, para um homem desconhecido em um terno preto, quem, movendo a mão para o lado com a boca bem aberta, disse que a Coreia estava muito atrás. Perguntou como eles iam alcançar os outros. Ele acrescentou que se eles fossem, tudo acabaria diferente. Imediatamente depois disso, ele abruptamente colocou a mão na mesa. E continuou a dizer que, mesmo assim, ele chegaria lá, enquanto John estava sentado à mesa de negociações, com uma expressão insatisfeita no rosto, a cabeça para baixo e os braços cruzados sobre o peito. E ao seu lado estava G1, que com grande surpresa no rosto, ela virou a cabeça para o lado. Olhou para frente. No mesmo momento, uma voz desconhecida disse que o último rei havia chegado, enquanto o homem de terno preto voltou, com grande surpresa e confusão. Os 3 reis viraram a cabeça, enquanto estava sentado à mesa, e assisti o que estava acontecendo, enquanto um homem em um terno de negócios virou bruscamente para o lado e olhou para frente com grande surpresa. E bem na frente dele estava Doc, expressando sua seriedade, enquanto havia silêncio na tenda. No mesmo momento, Jiang levantou a cabeça ligeiramente para cima,
e olhou para frente com um olhar sério e condenatório. E G1, que estava sentado ao lado dele, bruscamente virou a cabeça para o lado. Olhou para frente. Enquanto o protagonista raciocinou que este era o rei de Matria. E a rainha da beleza voou com um sorriso arrogante fechar os olhos. Ficou parado e expressou calma e compostura em seu rosto. E razão sombria de que este era o rei da neutralidade. A rainha dos andarilhos sentou-se em seu lugar e cobrindo o rosto com uma máscara. Cruzou os braços no peito, com um olhar claramente insatisfeito, enquanto a protagonista falava sobre sua classificação. Após o qual o Doc começou a falar sobre o último deles. Enquanto uma medalha de ouro brilhante, como uma estrela com símbolos coreanos no meio, pendurado na gola de um terno de negócios, brilhando na luz. Um homem de terno colocou a mão na frente dele, inclinando levemente a cabeça para o lado. Olhou para frente com uma voz claramente insatisfeita e expressão incompreensível em seu rosto. Com a boca ligeiramente aberta perguntando quem mais era. A arca continuou a ficar em seu lugar, com os braços ao lado. Olhou para frente, com uma expressão séria e calma no rosto, dizendo que ele era Kim Dias. E pensei que era estranho, e ele não se lembrava disso. Até o homem de terno, que continuou a ficar no mesmo lugar. Com um sorriso malicioso, disse que sim. E ele o conheceu imediatamente depois disso. Um homem de terno levantou a mão. Cerrou o punho em seu rosto, inclinando a cabeça um pouco para baixo. Fechando os olhos, tosse várias vezes. Após o qual, ele apertou a mão do Doc, inclinando-se um pouco para frente, e expressou seriedade em seu rosto, dizendo que ele era o presidente da ilha Uido. Você, Ryan, enquanto o protagonista aperta a mão. Também se inclinou um pouco em direção a ele e pensou nas palavras que ele disse. E ele deveria morrer há muito tempo. E isso é algum tipo de bobagem. No mesmo momento, a rainha da beleza inclinando levemente a cabeça para baixo, olhou para frente com um olhar presunçoso, cheio de desprezo, e disse que ele não era exatamente um rei, mas era o chefe de um grupo de pessoas. É por isso que ele acabou aqui, e você o bruscamente virou a cabeça para o lado, com enorme desagrado e desprezo em seus olhos. Ele abriu bem a boca, dizendo que ela deveria se acalmar com seus reis. E eles não estão em Josias. Agora Waldo assistia tudo o que estava acontecendo. Virou a cabeça um pouco para o lado. Anne estendeu a mão para frente, olhando para frente, com um olhar surpreso e interessado. Imediatamente após isso, Jurro virou-se bruscamente para a mesa e acenou com a mão na frente dele, colocando dois para frente e curvando-se um pouco, com uma expressão insatisfeita no rosto. Sua boca bem aberta, ele gritou que esta é a era da democracia liberal e pede para parar esses jogos.
a janela de notificação do sistema mostrou as características gerais de Yuyan. O personagem de O, enquanto Doc estava atrás dele, com os braços pendurados ao lado, observando o protagonista bruscamente. Virou a cabeça para o lado e, com grande interesse e surpresa, olhou para frente para o insatisfeito você o parado lá e pensei que, exatamente, ele é um político que sobreviveu a um cenário no edifício da Assembleia Nacional. Geralmente, neste ponto do romance, você foi engolfado por monstros e todos lá morreram. Mas acontece que desta vez, em algum lugar sorte. Enquanto a janela de notificação do sistema notificou que a constelação do Bol, o general da justiça odiava essa encarnação. Jurro ficou em seu lugar, olhando para frente com óbvio desagrado e desprezo. Enquanto o Doc-il o observava e pensava que, quem é esse especialista em manipulação do governo? Outras constelações claramente não gostam dele. Enquanto a notificação do sistema, Janelinha anunciou que a constelação do Mar, Deus da guerra furioso com os políticos corruptos de Josiane. Neste momento, Rainha Ji ganhou, que estava sentado à mesa. Virou ligeiramente para o lado. Estendeu a mão na frente dela. E com uma expressão benevolente no rosto. Sorrindo um pouco, olhou para frente, dizendo que Li Sukang também estava com eles hoje. E a rainha dos viajantes estava sentada em sua casa, cruzando os braços sobre o peito. Então John sentou-se em seu assento, com as mãos cruzadas sobre o peito, olhando para frente através de sua máscara com um olhar ameaçador. Enquanto a rainha da beleza continuou a dizer que ela se juntou por razões semelhantes. Doc ficou em seu lugar com a cabeça um pouco baixa. Olhou para frente, com uma expressão impiedosa no rosto. Como o G1 continue dizendo que ela não sabe se Lian está ciente disso. Mas ela é chamada de rainha viajante. No mesmo momento, Doc tendou movido para uma cadeira. Lentamente, sentou-se nele, dizendo que eles capturariam a saudação, e eles deveriam dizer por que ele foi chamado e doente, que já havia tomado seu lugar. Segurando as mãos nos joelhos, curvados juntos, disseram que queriam realizar uma reunião e identificar representantes para participar do cenário 6 e todos os outros presentes. Ouça atentamente a conversa deles, tomando seus lugares imediatamente após isso. Yuhu inclinou a cabeça para frente e fechou os olhos, dizendo que os líderes das facções mais fortes na alma se reuniram aqui, e mesmo que o governante dele fosse tão... Então, e havia poucos subordinados. Mas dada sua contribuição para o script, ele insistiu em convida Low e ele deveria ser honrado. Enquanto Doc sentou em seu assento e virou a cabeça ligeiramente para o lado, ansioso ouvindo com interesse sua história. Então, o protagonista inclinou a cabeça um pouco para o lado e fechou os olhos sorrindo um pouco, segurando sua insatisfação, dizendo que é assim que realmente é.
e pensei que as palavras altas de uma pessoa que não tinha aparecido em nenhum cenário ferido. Jurro sentou-se em seu lugar e com os braços estendidos para os lados. Olhou para frente com uma expressão séria em seu rosto. Sua boca bem aberta e continua a dizer que vai acontecer de novo. E chegou a hora de sair das algemas. Dessas fundações selvagens novamente. E mesmo que temporariamente eles tivessem que voltar ao passado. Durante a Guerra Geral, no entanto, eles eram cidadãos cumpridores da lei principal, vivendo de acordo com os princípios do contrato social. E Doc, que estava sentado ao lado dele, virou a cabeça em sua direção e ouviu suas palavras, com uma expressão insatisfeita no rosto. Imediatamente após isso, Jurro, virando a cabeça para o lado, continuou a dizer com insatisfação que, portanto, eles devem os participantes eleger no próximo cenário democraticamente. E Doc, que estava sentado em seu lugar, olhou para o lado com condenação óbvia, pensando que isso era um absurdo completo. E ele simplesmente jogou termos altos da sociologia para eles, para soar mais convincente. Enquanto G1, sentada no lugar dela, pergunta o quê? De que forma? De forma democrática. Então você continua a virar para o lado. Disse que já havia dito que seria melhor distribuir os assentos em proporção ao tamanho das facções. E doente que ouviu isso que estava sentado em seu lugar. Colocou a mão na mesa e olhou para frente, com uma expressão calma e contida em seu rosto. Falando isso, Yoido tem uma notável superioridade numérica. E esta não é a proposta mais justa. Na mesa onde os outros estavam sentados, havia vários pratos de carne seca, bem como um prato de biscoitos. Enquanto Yu o continuou a dizer para Yan e o fazer isso. Ele não deveria chateá-lo. E eles são todos residentes da bela Coreia do Sul. E não importa quantas pessoas de qual grupo irá imediatamente depois disso. Ele inclinou a cabeça um pouco para frente. Colocou a mão na frente dele, com um olhar sério e desaprovador, dizendo que mesmo que ele atacasse sua mente, e foi para o próximo cenário. No final, todos eles teriam que enfrentar aqueles estrangeiros. E não importava qual seria o grupo. A situação será a mesma para todos. E eles aparentemente querem mergulhar em conflitos internos, em face de um inimigo óbvio. Ele continuou a sentar em seu assento e, sorrindo maliciosamente, olhou para frente com um olhar presunçoso, dizendo que, se não faz diferença quem deve ir, também não adianta dar ao maior grupo mais assentos. Jurro continuou a colocar a mão para frente e tossindo. Disse que a democracia é a regra da maioria. E nada mais? E Doc, que estava sentado em seu lugar de repente, o interrompeu, abaixando um pouco a cabeça e fechando os olhos. Levantando a mão, perguntou por quanto tempo mais eles iam arrastar isso. Fale imediatamente após isso.
Ele virou a cabeça ligeiramente para o lado, com um olhar confiante e sério, segurando a mão no rosto, e disse que, em geral, ele não viu razão para eleger ninguém e deixar todos que queriam ir. De repente, Doc virou bruscamente para o lado e doente, que estava sentado em seu lugar. Olhou para ele com uma expressão calma no rosto. Até que a voz de alguém disse: eles queriam assim, mas as circunstâncias mudaram. A rainha da beleza sentou-se em seu assento. Anne levantou a mão um pouco mais alto, colocando na frente de seu peito, e olhou para frente, com uma expressão séria e calma no rosto, dizendo que o número de participantes para este cenário foi limitado. E o protagonista olhou para frente com grande surpresa. E, na compreensão, raciocínio sobre restrições. Imediatamente depois, G1 continuou a dizer que o Toque-Pu enviou uma mensagem a todos os reis, mas aparentemente não chegou. E Doc sentou-se em seu assento com expressão surpresa e incompreensível em seu rosto. Ansioso por várias janelas de notificação do sistema, de repente apareceu bem na frente dele, que anunciou que a programação do Soldome era de 10 pessoas e que a programação poderia posteriormente ser aumentado graças ao sucesso alcançado pelos enviados das encarnações. De passagem, o cenário, o protagonista olhou para frente com grande surpresa. E pensei que era para isso que servia esta reunião. Raciocínio de que, ao contrário das encarnações comuns, que experimentam o horror genuíno do cenário, os reis entendem claramente quão importante é participar do cenário. Cedo, todas as pessoas presentes na tenda sentaram-se à mesa com uma expressão selvagem em seus rostos. E o Doc continuou que se eles enviassem mais de seu povo, o progresso no cenário inclinaria a balança em favor de sua facção, raciocinando que, no final, esta reunião foi necessária apenas para criar superioridade sobre os concorrentes. G1 olhou para o lado com um olhar arrogante, expressão autoconfiante, abrindo bem a boca, dizendo que suas ilusões deveriam ir. E como sabemos, há muitos japoneses na área do cenário, o que significa que os herdeiros do poder terá uma vantagem histórica. Dion inclinou a cabeça um pouco para baixo. An olhou para o lado, com uma expressão claramente insatisfeita em seu rosto, dizendo que eles deveriam ir. E Beach tem mais experiência nas guerras com o Japão. No mesmo momento, a rainha da beleza disse que se orgulha muito de Faia. Mas seu patrocinador vem do pôr do sol. Ano deste reino, e você inchada, estendendo a mão na frente dele. Olhou para frente, com um olhar insatisfeito e desdenhoso. Sua boca bem aberta dizendo que eles estão carregando algum tipo de bobagem. E seu povo deveria ir, e como poderia ser de outra forma? Ele não está falando sobre esse absurdo com patrocinadores
ele continuará a sentar em seu lugar, inclinando levemente a cabeça para baixo, e levantou a mão, fechando os olhos, com uma expressão insatisfeita no rosto, dizendo que eles deveriam parar, e primeiro preciso me acalmar. Enquanto eles continuam a discutir e dizer que ele não ousa chamar isso de bobagem. Doc sentou-se em seu assento com as mãos cruzadas contra o peito. Anne suspirou pesadamente, ansioso com grande surpresa e interesse. Ensujon, sentado ao lado, que estava simplesmente observando silenciosamente o que estava acontecendo. Enquanto eu vou tentar fazer tentativas para acalmar os outros, a rainha viajante desviou o olhar com um olhar malicioso, cheio de desprezo. E Doc achou que esse era um olhar estranho. E ela queria que ele cuidasse disso pessoalmente. Doc sentou-se à mesa, com uma expressão arrogante no rosto, e com os braços cruzados sobre o peito. Olhou para as placas trêmulas, após o qual ele abruptamente se levantou de seu assento. E não havia sentido em eles ficarem aquecidos. Argumentos ainda, e o resto daqueles presentes de repente se acalmaram. Todos distraídos por ele, um pé em uma bota preta. Pisou no chão com enorme força, sacudindo tudo ao redor. E o protagonista continuou a dizer que, porque Doc sentou à mesa e pegou um biscoito, trazendo para a boca, olhou para o lado, com uma expressão calma e séria no rosto, dizendo que o último rei ainda não havia aparecido. E Jur olhou em sua direção, com grande surpresa e mal entendido, encostando as mãos na mesa. Imediatamente após isso, o protagonista mordeu parte do biscoito com os dentes e cobriu com migalhas. No mesmo momento, uma explosão ocorreu na tenda com um rugido enorme. E todos os presentes foram grandemente surpresos e assustados com o que estava acontecendo, enquanto fragmentos de pedras e poeira voavam para o lado. A janela de notificação do sistema, notificado sobre o cenário principal. No 6U desconhecido. Suas características e condições. A janela de notificação do sistema. Você é notificado sobre um cenário de caça-cobras escondido. Suas condições e características. As pessoas olham para a fumaça saindo dos prédios. Raina, Jai, Wan, Yosang, Kyung, Yong, Il, Du, Will, Da. Sou, Hai. Olha surpreso com a explosão que acabou de acontecer. O homem tosse, se inclina para frente e pergunta o que era. A sombra do sapato de outra pessoa cai em suas costas. A bota pisa bruscamente no homem, fazendo com que ele abrisse os olhos com surpresa e dor. O homem grita e Yoo Jun-hyuk está em cima dele. Rainha Hayun se levanta da mesa redonda e quer dizer algo na frente de todos os seus participantes. Ela chama Dong Chamando de Alto Rei. Ele olha para frente com toda a seriedade e confiança, contra o fundo do céu noturno. Ele direcionou seu olhar para Jaquia, que estava girando a moeda na mão, mastigando as bochechas de estresse.
João diz que anunciará aqueles. Quem vai participar do próximo cenário? Olhando para o herói com hostilidade. E se alguém não gosta de algo, deixe todos falarem sobre isso rapidamente. Disse o personagem principal, fazendo com que todos os reis caíssem em estupor. E permaneceu em silêncio